Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Anderson Batista, o Sport enfrenta o Grêmio, né? Como é que tá a escalação do Sport e do Grêmio esse jogo? O Sport já chegou no Rio Grande do Sul. Já está em Porto Alegre, inclusive agora pela manhã fez o último trabalho no Beira-Rio, campo do Internacional. A última movimentação do técnico Milton Mendes com os seus comandados para esse confronto. Sport praticamente definido, sem nenhuma surpresa em relação a equipe que venceu o Vasco da Gama por 2-1, inclusive a primeira vez em 30 rodadas que o Sport repetirá a escalação para uma rodada seguinte. Então é um esporte muito mutável durante a temporada, mas um esporte que vai tentar, quem sabe, até surpreender esse Grêmio que só pensa na Taça Libertadores. É isso aí, né? E o Sport que vai enfrentar esse time do Grêmio, que você diz, pensando na Taça Libertadores, e o Sport pensando em escapar ali e somar mais pontos, porque somando mais pontos, em breve vai sair daquela zona aí. O Sport vencendo, mesmo vencendo, não sai ainda, né, Anderson? Não. A diferença para a primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento, o América Mineiro, que hoje é o 16º, tem 34 pontos, o Sport é o 19º com 30. O Sport não sai, mas em compensação com a vitória se aproxima dessas equipes que estão praticamente parelhas na classificação, diferença mínima de 1-2 pontos. E vai contar, obviamente, com os resultados da rodada, né? Inclusive hoje já temos duas partidas, Vitória e São Paulo no Barradão. Que interessa muito ao Sport. Isso, né? E Vasco da Gama Internacional. Também interessa ao Sport porque o Vasco da Gama está nesse bolo aí das equipes que lutam contra o rebaixamento. Eu acredito que o Vitória não vai ganhar do São Paulo e nem o Vasco ganhe do Internacional. Eu acredito mais no Vitória do que propriamente no Vasco da Gama. Não, o Vasco não ganha do Internacional. A fase que o São Paulo vivencia e o Internacional também fora de casa nos últimos jogos tem sido uma equipe muito deficitária, perdendo pontos você acha cruciais. Que o Vasco vai ganhar para o Internacional? Não acredito, Anderson. É um jogo grande. Não vale descartar a tradição que o Vasco tem no cenário nacional. Passa por um momento complicado, tanto dentro como fora dos gramados, mas é um jogo que pode muito bem determinar muita coisa, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. O Vasco vencendo dá um salto interessante. O Internacional tem que vencer para não desgarrar de Palmeiras e Flamengo. Já o Vitória chega lá na zona de rebaixamento, porque depois com a vitória do Ceará, o Vitória agora está na 17ª posição ali, abrindo a zona de rebaixamento. Então vai pegar uma equipe do São Paulo que também não vem bem, né? Nossa. Já foi vários jogos aí que não tem jogado nada, né? São Paulo precisa se afirmar, até porque a briga pelo título está muito distante. São Paulo tem 52 pontos, hoje 53 na quarta colocação, e precisa de uma vitória para chegar aos 56, pontuação que lhe garante dentro do G4, mas não o coloca novamente na briga pelo título, porque foram muitos pontos perdidos, jogos onde São Paulo atuou em casa, acabou empatando, fora de casa com derrotas, confrontos diretos, não conseguiu somar pontos, Palmeiras dentro de casa, Internacional no Beira-Rio, saiu todos os confrontos com derrota. São Paulo empatou com o América, não foi? Foi isso mesmo? No final de semana? Não, faz um tempinho esse jogo, mas empatou sim no Morumbi, isso, em 1-1. Mas o último jogo do final de semana ele empatou também. Empatou contra o Atlético Paranaense. Isso. Em 0-0 no Morumbi. Verdade. Eu troquei aqui. Eu peguei o América, mas foi isso mesmo, empatou em 1-1. Então vai pegar um Vitória tentando sair ali e o São Paulo tentando garantir a vaga na Libertadores, porque campeonato brasileiro muito distante. Mas eu vejo sim uma equipe que tem potencial para lutar por uma das 4 vagas diretas à competição sul-americana. Já o Sport, né? A gente voltando aqui para falar do Sport, Anderson, que repete o mesmo time, mas tem que ficar esperto com esse time, né, do Grêmio, né? Mesmo jogando com reserva, esses jogadores, ou querendo ou não, eles estão tentando uma vaga na competição Libertadores, né? Porque assim, o Grêmio está quase classificado para a final, não está classificado ainda, está pensando lá Libertadores, mas o jogador que fez o gol do Grêmio jogou contra o América. E que ontem deu apenas voltas no gramado, né, para quem estava acompanhando ontem o treinamento do Grêmio. Inclusive ontem foi a reapresentação da equipe gaúcha, após essa êxtase que a equipe e a torcida, né, no caso, vivem com esse momento na Libertadores, vitória conquistada no Monumental de Núñez, e os reservas têm esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Ontem houve uma movimentação no CT Luiz Carvalho, os jogadores do Grêmio, eles trabalharam aí em campo reduzido
E provavelmente a equipe está definida com algumas alterações em relação à equipe que enfrentou o América Mineiro no Independência, né? O Grêmio deve ter aí o Kahneman na zaga, jogador que não atua na terça-feira contra o River Plate, e no meio de campo algumas alterações, já que o Michel agora adentra na equipe principal. Então, provável Grêmio para enfrentar o Sport deve ser armado com Paulo Vitor, Madison, Paulo Miranda, Kahneman e Marcelo Oliveira. Aí há uma dúvida na esquerda se entra com Marcelo Oliveira ou com Juninho Capixaba. Matheus Henrique, Caio, Tassiano, Jean-Pierre e PP. E lá na frente, Tony Anderson. É uma equipe que tem uma mescla de jogadores experientes com atletas revelados no próprio clube. O Léo Moura tá machucado, é? Léo Moura tá machucado. Léo Moura, o Everton ontem... O Everton já deu uma... Isso, já tá numa fase de transição, provavelmente na terça-feira deve atuar contra o River. O Marinho, atacante, também iniciou os trabalhos, inclusive participou de parte dos trabalhos com bola, mas ainda é um atleta que, se não aparece nessa relação de atletas para o jogo contra o Sport, provavelmente na outra rodada ele vai ter oportunidades porque tá voltando de lesão. Agora sim, né? O Juninho Capixaba pede o mesmo espírito de vitória no Brasileirão, aquela vitória que foi contra o River, no Brasileirão também, porque o Grêmio empatou fora de casa, né, em 1-1. Mas, agora, jogando em casa, tem vencido alguns jogos, mesmo que esse time reserva, né? Sim. O último exemplo que o Grêmio utilizou, inclusive estava em meio a confrontos contra o Atlético Tucumã, nas quartas de final da Libertadores, foi justamente contra o Paraná Clube. Aquela vitória por 4-0, teve gol do Douglas, teve gol do André, até o próprio Jael foi acionado também nessa partida. Então o Grêmio já mostrou que com a equipe reserva também tem forças de buscar pontos também no Campeonato Brasileiro. É importante também o Sport pegar o espírito do futebol demonstrado pelo Bahia, pelo Ceará, né? O Ceará acabou perdendo aquele jogo, mas foi um jogaço. O Ceará perdeu por 4-2, salvo engano, e começou vencendo, fez 2 gols, largou na frente, mas infelizmente o time do Grêmio, né, é um timaço. E o Bahia que foi claramente prejudicado ali jogando contra o Grêmio. Então, assim, dá pra jogar sim com esse time do Grêmio. Agora, jogar com experiência, jogar, né, com inteligência também, Anderson, porque não dá pra ir pra cima do Grêmio, mesmo sabendo que é um time reserva, porque você pode tomar uma goleada. Então, você tem que jogar com experiência. Se acontecer de fazer o gol, aí sim, meu amigo, deixa o Grêmio se matar aí e vai todo mundo ali pra defesa. O negócio é trazer os 3 pontos de lá, ou 1 ponto, que também será ótimo. Diferentemente do que aconteceu com o Bahia e com o Ceará, nos episódios das partidas que aconteceram na Arena do Grêmio, né, porque contra Bahia e Ceará o Grêmio utilizou do seu time principal no Campeonato Brasileiro. Aí tá mais a questão, né? O Sport vai ter uma oportunidade de, contra a equipe reserva, tentar surpreender, conquistar pontos, mesmo atuando fora de casa. E aquela mesma tecla que a gente vem batendo aqui. O Sport fora de casa nas últimas rodadas não tá conquistando pontos, isso desde o pós-Copa, uma campanha muito ruim para uma equipe que quer se manter na primeira divisão. E lembrando, Anderson, também, né, você tocando nessa tecla, e a gente lembra que o Sport tem um jogo muito complicado contra essa equipe do Flamengo, que vai jogar, né, joga em casa. Então, assim, o Sport está no momento que não pode perder mais jogos nenhum em casa. E você vai pegar um Flamengo, dependendo do que aconteça nesse jogo de amanhã contra o Palmeiras, você pode pegar um Flamengo tendo um jogo decisivo para ser campeão brasileiro, porque aí até o momento o Palmeiras não era campeão ainda. Não. E contando com as baixas que o Palmeiras possui para esse jogo, o Flamengo entra aí como um franco favorito para a partida, mesmo com um vasto elenco que o Palmeiras possui e também com a cabeça no jogo da quarta-feira pela Libertadores. Então pode embolar tudo no Campeonato Brasileiro. E você pegar um time e pegar um time aqui em Pernambuco, né, aqui na ilha, tentando buscar o título do campeonato. E se complicar. Então, se você vence um jogo desse, né, atrapalhando, perdão, você, por exemplo, você perde não sei se você perde, tem muita coisa para acontecer. Ainda tem Vitória, ainda tem Ceará. Mas se você perde um jogo para o Flamengo, você tira o saldo aqui nesse jogo do Grêmio, né? Isso. E os 2 últimos jogos do Sport como mandante na Série A são bastante complicados. Tirando Ceará e Vitória, o Ceará tem sua parcela também de dificuldades. Vitória também, pelo o andar do campeonato, né? Por a gente observar que essas 2 equipes brigam diretamente, né, com o Sport. Mas Flamengo e Santos são 2 equipes que vêm em plena ascensão. O Flamengo chegando na parte de cima, com um novo técnico, Dorival Júnior conseguiu dar um modelo de jogo a essa equipe. São 4 jogos, 10 gols marcados e nenhum sofrido. E o Santos buscando uma remota vaga na Libertadores. Tá por ali. Sempre o Santos, quando enfrenta equipes que estão ali no meio da classificação ou na parte de cima, ele complica a situação para o adversário.
o caso disso foi o que a gente viu na segunda-feira. O Internacional em casa não conseguiu bater o Santos 2-2. E o Gabigol Santos tem feito gols que sim, só, né? Artilheiro do campeonato, 15 gols. Esse jogo é muito importante. Aproveitar esse momento aí de festa por parte do Grêmio. Não de festa, mas de concentração, porque tá concentrado nesse jogo contra o River. Mas apesar que o Júnior Capixaba disse que tem que estar com o mesmo espírito de vitória, também tem que ficar atento, né, que vai chegar lá e vai vencer a equipe do Grêmio. Mas se traz uma vitória de lá pra cá, meu amigo, será ótimo, né? Você chega aqui com 33 pontos, você pega um Ceará, não sei como é que vai ser o jogo do Ceará contra o Atlético, pode vencer ou não esse jogo. Esse jogo do Atlético, o Ceará em casa. O Ceará joga na Arena Castelão. Isso, que tem feito boas partidas em casa. Inclusive há uma expectativa na capital cearense de que o final de semana pode colocar de público na Arena Castelão pouco mais de 100 mil torcedores. Hoje mesmo são esperados 50 mil, né? Isso, hoje tem Fortaleza e Ponte Preta. Jogo pela 33ª rodada. Não, já decide. Não, porque eu vi uma chamada já falando que... Mas tá praticamente lá. Tá encaminhado, Fortaleza. Né? E em relação ao Ceará, é um jogo dificílimo. O Ceará vive ótima fase e pode muito bem lotar a Arena Castelão. Para finalizar a respeito do esporte... Isso, eu só quero saber se você tem aí... como é o repertório do esporte jogando aí na casa do Grêmio, né? Tem mais vitórias, mais derrotas? Eu acredito que mais derrotas. Eu não tenho um retrospecto aqui. Mas de cabeça eu tenho os números das últimas partidas. Né? 2016 e 2017, anos que o esporte brigou diretamente contra o rebaixamento. Em 2016... houve aquele episódio que o Sport venceu o Grêmio lá, 2 gols do Diego Souza, um gol do Rogério. 2016, que inclusive teve o mesmo árbitro que apita neste final de semana, o Delson Freitas. E ano passado teve aquele probleminha do 5-0 e toda aquela repercussão com o Vanderlei Luxemburgo à época, né, que soltou a M no ventilador, digamos, né, de toda a situação que estava sendo vivenciada no esporte, foi após aquela goleada sofrida por 5-0 na Arena do Grêmio. Beleza, tem mais algumas informações aí do Leão? Não, para finalizar, a provável escalação do esporte para esse jogo, que deve ir para campo com Maílson, Cláudio Vinck, Adrielson, Hernando e Sander, Marcão, Jair, Michel Bastos, Gabriel e Matheus Gonçalves. Lá no ataque, comando de ataque, Hernani Brocador. Delson Freitas da Silva é quem apita essa partida, é da FIFA do estado do Pará, será auxiliado pelo Danilo Simon Maniz, também da FIFA do estado de São Paulo, e o segundo assistente é o Eronildo Freitas da Silva, também do Pará. E o jogo acontece às 16h30, vulgo 4h30. Aí para os torcedores que estão aí querendo acompanhar a partida, ela vai ter transmissão em TV aberta, amanhã às 4h30 da tarde, observando, claro, que no domingo não teremos partidas por conta do segundo turno das eleições gerais. Beleza, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM. Você do canal do Eu Pratico Esporte aí no YouTube, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as informações do Leão da Praça da Bandeira.